Bom dia, bom dia, bom dia. Você que está sintonizando agora a Calheta FM 98,5 e você que já estava, a gente faz um convite para que permaneça agora na nossa companhia neste dia 28 de março de 2025. Muito bem, nós estamos aqui nas sextas-feiras especiais com o tema Conexões Agroecológicas. Se a gente for pensar o que são conexões agroecológicas, vamos encontrar, entre outros resultados, pesquisando no Google, a seguinte definição: são relações entre a agricultura e o meio ambiente, estabelecidas por meio de práticas sustentáveis. Mas que relações são essas? Por que elas são importantes? Como elas afetam a sustentabilidade e como podem também salvar o planeta? Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Rádio Mulher Especial nessa sexta-feira do Fórum Swap. Deixa eu botar aqui para os nossos convidados e convidada. Eu queria agradecer desde já a participação e pedir a você que acompanha pelo Instagram do Centro das Mulheres e também pelo Facebook que compartilhem, deem aquele like, bota aquela mensagem para a gente interagir ainda mais com vocês, tá bom? Começamos agora mais um programa da nossa Rádio Mulher, transmitido ao vivo da Calheta FM e nas nossas redes sociais. Como acontece, repito, toda a última sexta-feira do mês, hoje nós contamos com a parceria do Fórum Swap, uma organização socioambiental que mensalmente está conosco aqui no nosso estudo. Toda a última sexta-feira de cada mês, mais precisamente, trazendo, temas e debates que surgem a partir das comunidades e territórios tradicionais da nossa região e também dos impactos e violações de direitos que esse modelo de desenvolvimento econômico tem trazido. Na nossa edição de março, dessa que é a sexta-feira especial com o Fórum Swap, a gente traz hoje o tema da agroecologia, uma prática tão importante de produção de alimentos saudáveis, de forma sustentável, que respeita o meio ambiente e as ancestralidades daqueles que estão envolvidos e que é uma alternativa potente e um modelo a ser seguido contra esse modelo exploratório e devastador do capitalismo. E para essa conversa de hoje, a gente convidou duas pessoas muito especiais. Josué Salvador, que é sociólogo, agroecólogo e também educador popular e assessor técnico em agroecologia pelo Fórum Swap. Bem-vindo, Josué, é um prazer ter você de volta. Ótimo. Bom dia a todas e a todos, é um prazer imenso, Marina, estar aqui mais uma vez, contribuindo com esse programa importantíssimo, para as manhãs do Cabo e de toda a região metropolitana. Bom, ao lado dele, para quem acompanha pelo Facebook ou pelo Instagram, nós temos a Rosilda Abreu, que é agricultora e pescadora da comunidade quilombola Ilha de Mercês, em Ipojuca. Além disso, a Rosilda também é mãe e estudante de pedagogia. Eu até estava aqui nos estúdios, eu a confundi com uma outra convidada. É a primeira vez que ela está aqui. Sinta-se em casa, seja muito bem-vinda e acolhida à nossa programação. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Confesso que obrigado pela oportunidade, que é um tema muito bom, na qual eu e Josué, a gente tem um pouco de conexão na área de agroecologia e é isso. É um tema muito particular, muito especial, dentro desse contexto de um mundo que está assim, pedindo socorro. O planeta Terra pede socorro. E aí, Josué, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é agroecólogo, que quase que eu não conseguia dizer esse nome, O que é isso? Que profissão é essa? Que característica tem? E conta um pouco mais também para a gente sobre a agroecologia. Esse conceito a gente sabe que não é novo, mas que tem tomado assim um espaço e se somado também esforços numa luta por outras formas de relação com a terra, Conta um pouquinho. Primeiro, o que é agroecólogo?
O agroecólogo a formação é técnica em agroecologia, né? E aí nos movimentos sociais a gente sempre tem esse cuidado, né, de não cair naquela lógica do tecnicismo, né? Então o agroecólogo vem para diferenciar um pouco dessa questão estritamente técnica, né? E aí é onde você incorpora isso para a sua dinâmica de vida, para a nossa militância, né? Então é mais ou menos isso. Muito bem, gente. Outra forma também da gente se relacionar enquanto profissional, né? Enquanto parceiro dessa nossa terra tão maltratada, né? Então, vou falar nela, né, esse termo também agroecologia. Explica mais um pouquinho. O que é isso? Já ouvi falar tanto, mas não entendo direito. A agroecologia, ela, na verdade, ela tem várias dimensões, né? Ela pode ser entendida por várias dimensões, porque ela tem uma perspectiva bem holística, né? Multidimensional. Então, existem vários conceitos, várias concepções de conceitos sobre a agroecologia. Tentando conceituar mais ou menos como a Embrapa, né? Que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, ela consegue conceituar a agroecologia como um campo de conhecimento, né, de natureza multidisciplinar, cujos ensinamentos pretendem contribuir na construção de estilos de agricultura de base ecológica e na elaboração de estratégias de desenvolvimento rural, tendo como referência os ideais de sustentabilidade numa perspectiva multidimensional. E aí é mais ou menos isso. A academia, né, hoje a agroecologia está bem forte na academia, né, enquanto ciência, enquanto uma perspectiva de construção metodológica, de sistematização das experiências, né? Ela também vem trazendo alguns conceitos, mas eu gostaria de trazer aqui, para o entendimento de uma forma mais básica, né, da agroecologia, eu gosto de trazer a agroecologia em três perspectivas, em três dimensões, que é na perspectiva dos sistemas produtivos, né, do modo de produção agroecológica, na perspectiva da ancestralidade, né, e do conhecimento tradicional, e na perspectiva da agroecologia enquanto movimento social. Porque ela não se limita só à forma de... Tem gente, é importante a gente diferenciar, né, a produção orgânica, por exemplo, que é muito bom, né, se livra do agrotóxico, dos insumos químicos, mas não necessariamente é agroecológico. Você produzir orgânico, você não está necessariamente produzindo de uma forma agroecológica. A produção de forma agroecológica, ela incorpora outras dimensões. Por exemplo, as questões de gênero, né, as questões de raça, tudo isso está incorporado dentro da perspectiva da agroecologia, né? Quando você fala a questão de gênero e raça, significa assim, né, dentro dessa produção orgânica, qual a relação que se tem ao papel das mulheres? É isso? Na valorização desses papéis? Exatamente. Tem uma frase que eu acho que é muito forte, eu acho que expressa muito o que é agroecologia. Sem feminismo não há agroecologia, né? Então a gente tem esse entendimento da mãe terra, né? Então a mãe, essa figura feminina que é capaz de dar todas essas possibilidades para a gente, né? Só que aí, se a gente não tiver o cuidado, né, com essa forma, com essa dinâmica que a gente vai estabelecer, a gente vai estar suprimindo e degradando. Então, é nessa perspectiva que se diz, por exemplo, que sem feminismo não há agroecologia, é a da gente rever, né? A gente vem, de uma maneira geral, de uma estrutura patriarcal, né, machista, e sobretudo na agricultura, né? Onde muitas vezes a mulher, que tem um papel fundamental, né, na roça, no sítio, na casa, ela não é vista como agricultora, ela é ajudante do marido. Então o marido é o agricultor e ela está só ajudando. E aí a gente sabe que na prática ela é a grande figura ali, né, que está desempenhando vários papéis, inclusive.
Eu achei interessante quando você cita as 3 características, né? Porque eu fiquei na minha cabeça, meu tic-tac, eu fico pensando, a questão, né, das formas como se produzem, da questão da ancestralidade. Eu fiquei na minha mente, quem planta para vender, tipo, as grandes empresas pensa plantar, recolher, produzir, vender e lucrar. A relação da agroecologia na produção, né, da terra, que quer seja com coisas que sejam comestíveis ou mesmo as flores, enfim, né, não orgânicos, digamos assim, não comestíveis. Não sei se eu estou no caminho certo, sim, mas é uma outra mentalidade, né, uma outra relação. Como é que entra esse recorte da ancestralidade para o pessoal que está chegando agora? É exatamente isso, muito, muito importante, né, isso que você traz. Quando eu trago essa questão do orgânico, por exemplo, você vê hoje o orgânico como no grandes nichos, né, de mercado aí orgânico, grandes indústrias produzindo orgânico, mas às vezes vem esse produto que não levou agrotóxico vem da exploração de um trabalhador, de uma trabalhadora ou até mesmo de um trabalho infantil, né? Então não é agroecológico, ele está produzindo orgânico, mas não é agroecológico, porque ele não consegue romper com os paradigmas, né, das transformações, das mudanças sociais necessárias, sobretudo para os meios de produção. E quando a gente traz essa perspectiva da ancestralidade, porque, por exemplo, para mim, né, que fui estudar agroecologia, quando eu fui estudar agroecologia, foi um resgate de vida. Assim, eu fui lá para as minhas memórias afetivas com minha avó, com minha mãe na roça, né? Família, também nasci em comunidade rural, então família de agricultores e agricultoras, e tudo que eu estava vendo de forma sistematizada na academia eram coisas que eu via na minha infância, que eu vivenciava na minha infância. E vai muito além, né? Os nossos povos tradicionais, né? Os indígenas são grandes referências, né? Nos modos de produção agroecológica, nas relações humanas, né? Nas relações em comunidade. Então ela pega toda essa dimensão ancestral, né? Porque todo esse conhecimento, todo esse saber, a gente sabe hoje que as grandes tecnologias que a gente tem hoje tem tudo referência de tecnologias ancestrais, né? Que estavam com nossos povos tradicionais. Tu estavas falando aí, e aí você também, Rosilda, pode participar. Eu me lembrei que quando eu era criança, porque meus pais são do interior também, né? Então, o papai, quando chegou na usina Bulhões, ele era contratado, né? Era mais um peão, digamos assim. E aí tinha a casa que a gente morava tinha um terreno enorme. A primeira coisa que eu me lembro, né, da minha infância é que ele plantava milho, aquele feijão. E tinha as épocas, né? Tinha as mudanças da lua. Isso tem a ver com a sabedoria popular, né? Qual é a tua lembrança, Rosilda, desse processo todo, né? Da produção. E você que tem uma relação com o mar, com a natureza, né? Enquanto pescadora. Conta pra gente. Eu sou mãe e a minha mãe... Aproxima só um pouquinho mais do microfone, meu bem. A minha mãe, isso, ela veio da zona rural. Ela trabalhava muito com plantio e também criação de animais, como bois, porco, essas coisas. E ela me contava que como ela era criança, né, ela vinha trazendo esse conhecimento dos pais, do meu avô, da minha avó, que quando a gente mora em zona rural, a gente não tem outra alternativa a não ser plantar. Eu acredito muito assim. E eu tento trazer esse conhecimento que a minha mãe, ela me passou, e também o quilombo, né, junto com a nossa horta das mulheres, né, que é Raízes Quilombola. A gente tem trazido uma técnica, junto com o Josué, que ele é técnico de lá. E a gente sempre tem trazido, né, algo, vamos dizer assim, mais sustentável. Tipo, quando a gente vai plantar, minha filha, ela sempre tá lá. Agora ela tá um pouco ausente por conta da escola, mas ela sempre tava lá. Mamãe, quando a gente ia preparar aquele manejo da terra para plantar na bandeja as sementes, ela ficava ali olhando, porque a gente... Qual a idade dela? Ela tem 6 anos agora. Mas desde os 3 anos que ela tá comigo. Olha. Tá plantando... Ela, não, mamãe, vamos regar. Ela tem um regadorzinho pequenininho. E eu acredito que os conhecimentos na qual eu adquiri, eu estou passando para ela, futuramente isso não vai deixar. Que tem a ver com a ancestralidade. É sobre isso. Quanto mais a gente trazer, né, os nossos pequenos, para que a gente venha compartilhar os nossos saberes, a cultura ela vai continuar.
Olha, isso que você falou agora há pouco tem muito a ver também, né, com essa prática do cuidado com a terra e a relação de respeito que vocês demonstram, né, no trato e não da exploração dos recursos, que faz parte justamente do que a gente não acredita em relação a essa relação com a natureza de exploração. Ao contrário, né? Vocês mantêm uma relação de muito respeito, de muito cuidado e de muita proteção também, de tanta luta, né, nessa defesa, né? Principalmente as comunidades tradicionais. Você é de Ilha de Mercês, uma comunidade quilombola, você já trouxe esse relato inicial, né? E vocês já conhecem essa prática até bem antes mesmo da questão do nome agroecologia se tornar tão colocado na mídia e divulgado também, né? Então, me conta um pouquinho, né, dessa forma. Você se relacionava, isso é passado de geração em geração, como é isso é feito também na comunidade? Da sua família, a gente já viu pelo teu relato, sim, né? E na comunidade, você percebe isso também, Rosinha? A minha infância, eu saí da zona rural, porque depois que minha mãe casou, ela veio para a área urbana. E depois que eu vim ter essa relação, depois que eu vim para o quilombo, porque, não, como eu falei, quando a gente entra na zona rural, a gente não tem outra alternativa a não ser mexer com mar, mexer com mangue, mexer com solo. E era sobre isso. E quando eu cheguei lá no quilombo, a primeira oportunidade que eu tive de entrar na horta, eu entrei, porque já era algo que eu queria aprender, sabe? Porque não tem nada melhor do que a gente trazer um alimento saudável, né? E o prazer de você mesmo plantar, colher e trazer para sua mesa. E quando eu cheguei no quilombo, para onde a gente olhava, a gente via diversidade de frutas, diversidade de raízes. O meu sogro, ele planta, e ele também veio de uma geração que era aquela geração que tinha casa de farinha, que eles mesmos produziam, eles mesmos plantavam e faziam lá aquela preparação toda. E eu digo não. E eu sempre tinha um olhar diferente. Eu dizia não, eu sempre quero ter aquela conexão com a natureza. É algo que é de mim, sabe? Que eu tenho aquele cuidado. Na minha casa mesmo, aí o pessoal diz, mulher, tu já tá ficando idosa, já tá levando planta pra tua casa. Mas ele traz um ambiente tão bom, uma plantinha, uma erva, seja lá o que for. Você botando ali, o ambiente fica totalmente diferente. E é tão terapêutico você estar ali em conexão com a natureza, de onde você está ali plantando, que nem Josué. Aí às vezes o pessoal chega lá e fala, aqui é o lugar, é tão tranquilo. É verdade, traz uma paz, né? O único barulho que tem é da gente mesmo, sabe? Mas é uma calmaria muito bom. E todas as pessoas que chegam lá no quilombo, eu não sei se você já teve o privilégio de ir lá, eu acredito que não. Acho que só fui uma vez. E faz tempo, hein? Foi justamente com o pessoal do Fórum Suape. Mas as pessoas que chegam lá, ela queria morar aqui, é um lugar muito bom, que calmaria, sabe? E agora, se eu for para a área urbana, eu não consigo me adaptar mais. Porque lá é uma calmaria muito, muito boa, sabe? E às vezes a gente vai pro mar. É isso que eu queria. Tua relação com o mar, com o mangue, com o rio. A gente vai pro mangue, tipo... meu esposo, ele ficou muito tempo desempregado e a única renda que a gente teve foi do mangue. Era aratu, era peixe, era siri, era sururu, sabe? Onde a gente trazia um alimento saudável, mas ao mesmo tempo um alimento que muitas pessoas queriam ter. Ah, tá desempregada, mas a gente tinha um dos melhores alimentos que a gente sabe, né? Que é o peixe, que é o crustáceo. E era sobre isso. A gente tem uma conexão sobre, que nem você falou, da lua, porque a lua ela tem muito a ver com a água, né? Vai depender da lua. Como hoje a gente tem a tábua de maré, antigamente a gente não tinha. O que é tábua de maré? É um aplicativo que tem, onde a gente vê o nível do mar, quando ele vai estar alto, quando ele vai estar baixo. Antigamente a gente tinha que ver pela lua. A lua cheia, a maré tá boa, com o horário direitinho, e a gente, como você falou também, que mexe também com as plantas, que a gente tem que podar. Eu não tenho a certeza, mas Josué ele pode definir direitinho. Porque quando a gente fosse podar qualquer, vamos dizer, um pé de manjericão, a gente teria que ver a lua. Porque tudo que sobe, tudo que é para cima, tem a ver, tem raízes. Tem o período das raízes, tem o período também da poda, e vai de acordo com a lua. Que coisa maravilhosa. Diz aí, Josué.
É isso, né? Que é quando a gente pega aquela outra dimensão da agroecologia, da ancestralidade, né? Do conhecimento tradicional. Tem toda essa relação. Tem um encontro que é muito interessante, né? Aqui no Nordeste, que é os profetas, né? O encontro que são agricultores, agricultoras, o povo, né? Trazendo os seus conhecimentos. E aí eles fazem perspectivas, que hoje a gente tem programas extremamente elaborados, né, para fazer previsão do tempo e tal. E lá é a partir da observação da natureza. O formato que está o buraco do formigueiro, o horário que a formiga saiu, né? As plantas, se está soltando muita folha, o céu, como é que estão as nuvens. Então, toda essa observação que Rosilda traz aqui da Lua, né? Então, isso é agroecologia, né? Na sua perspectiva primitiva, ancestral, né? Que hoje a academia vem conseguindo trazer conceitos, né? Mas aí todo esse conhecimento já vem milenar, né? Da ancestralidade, exatamente. Que você fala. Então, José, você fala aí sobre a academia. A gente sabe também que o Fórum SWAP tem desenvolvido também um sistema de organização, de oficinas, de ações agroecológicas nas comunidades do Cabo e também lá de Ipojuca, né? Então, eu queria que você falasse sobre essa experiência que vocês estão vivenciando, principalmente das hortas comunitárias, que é tão falada por aí. De vez em quando a gente vê uma propaganda na televisão, uma reportagem, né? Como é que é isso? É um trabalho importantíssimo, né? Que o Fórum SWAP vem desenvolvendo aqui no território. Com esse trabalho com as hortas comunitárias, né, e os quintais produtivos também. Sim. Ele vem acontecendo há um pouco mais de 4 anos, a partir de um projeto que é Mulheres em Movimento, né, e aí, mais uma vez, a mulher, né, em evidência nos processos da transição agroecológica. E aí esse projeto ele traz a perspectiva, né, produtiva da produção de alimento mesmo saudável, né? Na perspectiva da segurança alimentar e nutricional, mas também traz as outras dimensões, né? Traz a dimensão do fortalecimento, do empoderamento, né? Então a agroecologia ela vem como uma ferramenta, né? Para acolher, né? Com essa perspectiva terapêutica, como o Rosilda traz, né? Quando a gente tem esse entendimento da horta enquanto um espaço pedagógico, né? Então, na horta a gente não está só ali plantando a semente para colher depois de tantos dias ou tantos meses. A gente está num momento terapêutico de conversa, de sorrisos, de encontros, né? Lá nas quintas-feiras a gente sempre faz um encontro lá na feira? No Quilombo? São 2 encontros. Sim. Tem um encontro na feira, né, na nossa Feira pela Transição Agroecológica, que acontece agora todas as quintas. Maravilha! A partir do mês de março agora ela está todas as quintas-feiras. E à tarde a gente tem um encontro na comunidade do Quilombo da Ilha de Mercês, que é na quinta tarde, né? A gente faz os mutirões lá na horta comunitária e é um momento de encontro, onde cada um leva uma comida, leva uma fruta, e aí a gente trabalha, bota a mão na terra, depois come todo mundo junto, conversa. Então tem essa perspectiva terapêutica também. E esse trabalho que o Fórum SWAP faz a partir desse projeto também tem essa perspectiva do autocuidado, né? Tem as rodas também de autocuidado que são importantíssimos também. Então, eu queria agora que Rosilda falasse, porque a agroecologia foi um tema de intercâmbio que aconteceu esse ano entre o Brasil e a África. Você sabia disso? Aqui no Cabo de Santo Agostinho, gente. Realizado em final de janeiro, o encontro reuniu, além do Fórum SWAP, mais de 2 organizações. O Instituto Cordilheira de Minas Gerais e a JVE, Jovens Voluntários pelo Meio Ambiente. Sabe de onde? Da Costa do Marfim, que aprofundaram os debates sobre a crise climática, agroecologia e gênero e estreitou as relações, a ponte, né, entre esses 2 países. Além dessas reuniões, painéis de análise de conjuntura, o intercâmbio contou também com vivência na comunidade de Quilombo de Ilha de Mercês e uma incursão na costa marítima das cidades do Cabo de Santo Agostinho e também de Ipojuca, onde estão localizados
os empreendimentos do Complexo Industrial Portuário de Suape, principal violador de direitos da região. Ao total, mais de 30 pessoas participaram do evento, gente. O Conexões Brasil-África totalizou 4 dias de imersão realizada em Pernambuco, tendo o Fórum Suape como anfitrião. E sobre essa experiência tão rica, a gente tem também, gente, um relato por áudio enviado por Maíra do Nascimento, direto de Minas Gerais, terrinha boa, do Instituto Cordilheira, contando como é que foi para ela ter feito esse momento de interação. E é isso que a gente vai passar. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui no ar, para que vocês possam entender a riqueza desse encontro. Olá, é um grande prazer fazer parte dessa troca de experiências. Meu nome é Maíra do Nascimento e trabalho nos projetos de Gênero e Clima do Instituto Cordilheira, que atua principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte com mulheres defensoras de territórios em conflito com a mineração. Tivemos o prazer de construir, junto ao Fórum Suape, um intercâmbio entre Minas Gerais, Pernambuco e a JVE da Costa do Marfim, na África. A gente pôde perceber a convergência dos enfrentamentos das nossas comunidades frente ao avanço das megacorporações. Como as nossas lutas são parecidas, mesmo com a distância entre os estados e até continentes. E como a população vulnerável é sempre a mais afetada. Isso só evidencia não só o racismo ambiental, mas a falta de políticas públicas para garantir o respeito dos modos de vida tradicionais. Esse encontro veio para reforçar que a agroecologia é uma grande alternativa, se não a maior delas, para que possamos garantir a segurança alimentar durante esse enfrentamento que estamos passando por conta das mudanças climáticas. A agroecologia é também uma forma de reverter a crise hídrica que só é mais agravada pela mineração. O que levamos para os nossos territórios é que precisamos fortalecer nossas redes para que possamos frear o avanço do dito desenvolvimento, que só tem destruído nossa terra, nossas águas, nosso ar. E inspiradas na metodologia que foi usada no encontro, na qual as mulheres contaram as histórias dos seus povos e as lutas de seus territórios, quando visitamos lá o quilombo da Ilha de Mercês e o Porto de Suape, vamos replicar esse exercício com o nosso grupo de Mulheres Lotos na primeira atividade desse ano, no próximo dia 5 de abril, quando vamos visitar a Serra do Gandarela, onde temos um dos aquíferos mais importantes para o abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte e também do Rio São Francisco e Rio Doce. A Serra do Gandarela está ameaçada pela mineração e por isso eu convido a todas e todos a se unirem à campanha que pressiona o presidente do ICMBio, Instituto Chico Mendes, para salvar esse patrimônio natural. Entre no site chicosalveugandarela.org e participe conosco. Um grande abraço. Nossa, que maravilha, né? Eu daqui a pouco eu vou passar a falar para você dizer, José, como foi esse intercâmbio, mas aí a gente tem o pessoal da Rede Agroecológica dizendo, sem feminismo não há agroecologia, parabéns à Rádio Mulher, conta sempre conosco, essa é a nossa luta também, tá? E Maria Nascimento disse bom dia a todas e todos, grande abraço aqui de Minas Gerais, beijos de Maíra do Instituto Cordilheira. E ainda continua, parabéns meu mestre, por mais uma vez nos estar representando
tanto. E ela diz assim, foi maravilhoso esse nosso encontro. Estou muito feliz por ter participado dessa experiência. Bacana, quer que você comente isso, hein? A Ine Fátima está aqui também. Lídia Araújo está chegando. Gente, compartilha essa live e ela fica gravada no Insta do Centro e também do Fórum Swap. E aí, que encontro foi esse? Quais foram as grandes trocas e aprendizados, Josuel? Realmente foi um encontro maravilhoso, assim, né? De conexões, de fato o nome foi muito apropriado. Foram várias conexões, né? Acho que Rosilda começou a fala dela aqui inicialmente falando disso, né? Das conexões da gente lá na horta. A agroecologia numa dimensão maior, né? Ela faz essas conexões nos ambientes, né? Ela procura fazer essa relação das conexões de todas as espécies que habitam aquele ambiente, né? Precisam estar conectadas, né? Então, na vida também, na dimensão social, a agroecologia também, ela faz essas conexões. E aí a gente fez com a África, né? Importantíssimo, a partir do nosso contexto histórico mesmo, né? Nessa perspectiva, nessa relação ancestral que tem entre África e Brasil, a gente pôde reviver um pouquinho disso, recebendo os companheiros e companheiras lá da Costa do Marfim, e percebendo que, apesar da distância geográfica, a gente continua conectado, né? Apesar da separação territorial dos continentes, a gente continua conectado, né? Então, tanto do ponto de vista... E a linguagem é assim? Qual é o idioma que se fala? Como é que foi isso? Lá na Costa do Marfim, o idioma que predomina, além da língua originária, né? Depois do processo de colonização, a língua que predomina é o francês. Né? Então, aí a gente contou com a contribuição de uma tradutora que, né, fez essa conexão linguística. E aí, apesar dessa distância geográfica, a gente percebe que a gente continua muito junto, né? Tanto na perspectiva do clima, né? Lá tem semiárido, tem um clima tropical, né? Então muito semelhante ao clima que a gente tem aqui, sobretudo aqui no Nordeste brasileiro, né? As espécies também, né? A gente pôde, o companheiro Francis e a companheira Larissa trouxeram algumas espécies de sementes crioulas que a gente pôde compartilhar aqui durante esse intercâmbio, e aí a gente viu as semelhanças, né, que a gente tem, e também dos desafios, né, que a gente tem. A gente foi um espaço de trocas, né, de experiência, onde a gente refletiu muito, né, análise de conjuntura, refletiu sobre a questão dos desafios que a gente tem frente às mudanças climáticas, né, e vendo na agroecologia esse potencial, né, de uma ferramenta, um instrumento importantíssimo para esse processo de mitigação, né, de convivência, né, com esses desafios climáticos. Olha, a Maíra Nascimento está interagindo com a gente da tua fala. A gente falou da tradução, né? Ela disse que foi Laura Tamiana, é isso? Isso. Pronto, massa. Perdão, é porque... Não, importantíssimo, importantíssimo. Inclusive, agradecer a Laura, né, porque é importantíssimo a presença dela, não na perspectiva daquilo que a gente estava falando, da dimensão do trabalho, né, mas ela, enquanto pessoa, nessa ponta, ela conseguiu fazer as conexões necessárias. Aí, aqui também a gente sabe que ela fizeram uma imersão na Ilha de Mercês, e é claro que a gente vai perguntar, eu já estou aqui preocupada que são 8h48, eu falo todo o programa, eu reclamo todo o programa. O tempo parece que gira mais rápido quando a gente está aqui no Rádio Mulher, não é possível. Rosilda, a gente soube também, né, que a gente já anunciou que foi feita uma imersão lá, que as pessoas ficaram lá, né? E assim, que foram tratados muitos assuntos lá de agroecologia, que juntaram o Brasil e África, principalmente pensando nessas relações raciais que conectam diretamente Mercês e África, né? Conta aí, como é que foi esse encontro para vocês? O que mais tocou em você? Para mim, na verdade, foi um presente. Porque lá dentro de mim eu tinha aquele desejo de conhecer a África, porém não tinha condições. Mas quando chegou esse intercâmbio, que tinha o Brasil e a África, eu falei, eu não tô acreditando. É um sonho, sabe? E quando Larissa chegou lá com o Franci, que tem muito a ver com o quilombo,
Nós somos pessoas afro-brasileiras, tem muito a ver a conexão, né, com os povos da África, tem muito a ver. Quando ela chegou lá, a gente tem essa conexão com pessoas que têm a ancestralidade da gente, que ela nos ouviu, ela trouxe alegria, ela trouxe uma história. A história que ela contou também trouxe uma música que até hoje, né, eu guardei essa música. Sabe cantar um pedacinho? Canta um pedacinho, canta, canta. Deixa eu me lembrar um pouquinho, viu? Tá. Sofia, pam pam, Sofia, pam pam, Sofia, pam pam, Sofia, zumba 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 mais, zumba 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 mais, zumba 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 mais, zumba 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 mais. Enfim, essa música, ela traduz, né? Ela quis nos trazer alegria. E quando ela cantou, que a gente fez os movimentos, que foi como se fosse uma apresentação, foi algo tão maravilhoso, sabe? A minha filha também estava participando e ela teve uma conexão muito forte. Minha filha estava até com a bonequinha Bayomi, que apresentou a história para Larissa e France, que eles tiraram foto e ficaram encantados, né? E também, como eu venho da Bayomi, ela levou essa bonequinha, que é um brincozinho, para lá, né? Isso, para mim, foi algo de orgulho, né? Saber que tem um pouquinho da África aqui, a África vai ter um pouquinho do Brasil lá. E as lutas são iguais, só muda o endereço. Pois ela nos ouviu e também os mesmos problemas que a gente tem aqui, ela tem lá. Então, foi algo muito mágico que depois eu fiquei em êxtase e digo, poxa, eu nem acredito que isso aconteceu, que foi tão real, sabe, foi tão mágico, mas só foi um dia só que eu participei desse intercâmbio, mas foi algo muito mágico, que eu olhei assim, que eu falei, é algo que nos traz muita força, resiliência, que nesse encontro, nesse intercâmbio, foi conexão, né, agroecologia, onde ela trouxe também um pouquinho da prática dela e também trouxe, eu não me lembro bem o nome, se era uma farinha, se era um fubá de mandioca, que ela preparou lá e a gente comeu, sabe, algo tão diferente e ao mesmo tempo igual, porque a gente trabalha, né, com a mandioca, a macaxeira. Sim. E lá também é uma cultura dela também e foi algo muito mágico que eu falei, quando é que eu vou ter outra oportunidade dessa? E é sobre isso. Gente, eu estou emocionada aqui, né? Eu já dei uma respirada, a pessoa não ia ter nem condições de ler, porque é tão simbólico, é tão forte isso, né? 2 continentes, né? O povo negro chegou aqui, não por vontade própria, nem por escolha, né? E isso é muito lamentável. E quando a gente se reconecta, né, com esses saberes, eu fico dos sabores, né? Então, é tudo muito forte. E aqui, finalizando já a programação, que só faltam 2 minutinhos, eu não poderia deixar de ler esse comentário da Mayra Nascimento, dizendo, incrível a história que a filha da Rosilda nos contou sobre sua boneca Bayomi. Fantástico como as mulheres da Ilha de Mercedes sobre a história do quilombo também, que ela conheceu, né? E diz assim, comida que eles trocaram, né? Se trocaram. Era como a questão da mandioca, que você começou a falar, né? Conexão de saberes, de ancestralidade e tudo mais. Então, nesse 1 minuto só que falta, eu queria dividir em segundos essa tristeza. A mensagem de cada um para esse momento vivido. Josué. Só finalizar falando um pouquinho desse intercâmbio, né? Dessa força que teve. A exemplo disso, essa farinha, que é esse alimento que eles trouxeram da África, a gente comeu com aratu, com peixe, né? Lá da Ilha de Mercedes. Então, Brasil totalmente e África. Conectado. E, além disso, a gente partilhou também dos desafios, né, que a gente tem e da construção de estratégias, né? A partir da agroecologia, tendo a agroecologia como ferramenta, como é que a gente pode estar construindo estratégias para construir soluções para a superação desses desafios. Rosilda. Esse momento, eu quero deixar uma mensagem, né? Que esse momento, ele é algo
como é que eu posso definir? É algo muito maravilhoso, onde a gente está aqui compartilhando nosso saber, falando um pouco das nossas lutas, do meu território que a gente tem sofrido, porque vem desde a ancestralidade, a gente continua resistindo e insistindo a continuar no nosso território por direito, e é sobre isso. É sobre isso. Queremos agradecer o programa de hoje a você, Rosilda, a você, Josuel, agradecer, dizer que ele fica e é uma parceria com o Fórum Swap e contou com a minha apresentação, Manina Griar. A produção é de Chico Ludermi. E para acompanhar mais sobre o tema, você pode seguir @Fórum Swap, tudo juntinho no Instagram, gente. Tem cada coisa maravilhosa. E para ouvir diariamente o Rádio Mulher, acompanhe a gente no Instagram e no Facebook do Centro das Mulheres do Cabo. Fica gravado, compartilha. Beijos, Minas Gerais. Beijos, Ilha de Mercedes, Pernambuco, Brasil e mundo.